Leitura do livro de Atos, capítulo 17, versos de número 24 a 30, ok? Essa é a reflexão de hoje e que nós vamos conversar aqui fazendo um convite, para mim e para você, Que tal deixar Deus nos ajudar a superarmos os nossos limites, certo? Deixe Deus te ajudar a superar os seus limites para que você possa ir além, amém? Então, já abriu aí? Já abriu o seu aplicativo? Abriu a Bíblia, que você tem aí o livro, amém? Palavra abençoada para você, fique atento, fique atenta. Cris vai ler para a gente, em seguida a gente volta para fazer essa reflexãozinha gostosa com vocês, amém? Repetindo, livro de Atos, capítulo 17, versos de número 24 a 30. Vamos lá. Amém, queridos. Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Que bom que estamos juntos nessa live e ouvir essa palavra maravilhosa que Pastor Pompeu vai ministrar aos nossos corações, que se encontra no livro de Atos, capítulo 17, a partir do versículo 24. E diz assim: O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. E de um só sangue fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos todos sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Essa é a palavra do Senhor, por ela damos graças a Deus. Amém, queridos. Deus abençoe. Amém, queridos. Prestou atenção na leitura? Leitura sempre muito rica, preciosa, e ela traz uma percepção absolutamente transparente, clara, à luz do entendimento que fica muito fácil da gente compreender. A grosso modo, em linhas gerais, o que esse texto nos está dizendo para a gente é que Deus é grande, irmãos. Deus é enorme, Ele é imensurável. E Ele é tão grande, tão extraordinário, que Ele não se consegue estabelecer o seu tamanho, o seu volume. E Ele é tão tremendo que nós somos absolutamente incapazes de fazer uma habitação qualquer que possa cabê-lo dentro. É por isso que a palavra diz que esse Deus maravilhoso que está presente, certo? Em todos os lugares, ele não cabe dentro do maior templo que você puder imaginar. Se você já viajou pelo mundo, eu também já fiz algumas viagens, já entrei em algumas igrejas que você consegue passar pela porta de entrada, mas não consegue nem ver o fundo da igreja de tão grande que ela é. Você pensa que ali no altar ela terminou, não, ela ainda vai lá do outro lado. Pois é, você olha assim, diz assim, meu Deus, é um mundo isso aqui, pois é. Pois ainda assim, ali não cabe o Senhor. Irmãos, nós servimos a um Deus maravilhoso, esse Deus que aqui mesmo está dizendo, Ele
fez de nós sua geração, certo? E de tão grande que ele é, ele criando ele o mundo e todas as coisas, né? Dando ele, portanto, o que diz aqui, dando a todos a vida, a respiração e todas as coisas, certo? E ele habita sobre, aqui diz no verso 26, para habitar sobre toda a face da terra, certo? Nos fez para habitar toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Irmãos, Deus, quando criou a humanidade, Deus, quando criou o mundo, ele deu limites para nós. Nos alegramos muito quando vemos uma competição qualquer uma, certo? Vai celebrar essa competição, o atleta dessa modalidade, representante do país, certo? Nós ficamos felizes quando vemos um brasileiro, né, de sucesso, fazendo bem o seu trabalho, um corredor, um saltador, certo? E que seja lá o que for o trabalho, né, o esporte que ele pratica, sendo um esporte, né, esportes em geral são tão bonitos, e a gente vê coisa linda, ele ficando melhor conforme o tempo passa. A gente fica feliz quando vê esse atleta subitamente superar um recorde, às vezes um recorde local, um recorde do país, logo mais ele está superando um recorde regional, depois ele está superando um recorde de uma determinada competição e daqui a pouco, por conta do seu bom trabalho, ele superou um recorde e vira recordista mundial. Olha que coisa linda, a gente fica feliz com isso. Pois é, irmãos, por que é isso? A gente gosta de ver isso, porque a gente gosta de ver as pessoas superando para melhor os seus limites. Quando eu digo isso, porque tem gente que se supera para pior, mas não é da gente, se tem gente que faz as coisas mal feitas e consegue fazer ainda mais mal feitas, essas não nos interessam, irmãos. Por quê? Porque o mal feito não constrói nada. O mal feito só destrói. E nós queremos fazer as coisas assim, bem feitas, certo? E por isso que a palavra de Deus é esse livro bem realista e traz a gente a essa compreensão desse relacionamento que Deus tem conosco, sendo nós, né, fruto do amor desse Deus maravilhoso, que de um só sangue criou toda a humanidade, olha que coisa linda, né, nos convida a esse relacionamento. Não tem como, irmãos, por exemplo, um atleta treinar dentro da sua modalidade se ele tiver um técnico à distância, que não tem relacionamento com ele. Como é que vai ser isso? Como é que vai ser? Ontem eu estava vendo aqui, teve um jogo de futebol muito legal e junto do jogo de futebol, cada time tinha lá o seu técnico, dando as orientações, instruindo, olha, vai por ali, vai por aqui, enfim. O técnico é importante, a voz do técnico é importante porque ajuda muitas vezes os atletas a observarem os espaços que precisam ser preenchidos, as jogadas que precisam ser realizadas, os passos que precisam ser dados em busca do quê? Da vitória, em busca do sucesso. Como a gente gosta de ver, por exemplo, falando de jogos coletivos, como a gente gosta de ver um jogo bem jogado, às vezes termina empatado, ninguém ganhou, todos os dois fizeram ponto, mas ninguém superou, um não superou o outro, e agora o que é que faz? A gente celebra porque o jogo foi bem jogado, foi um jogo honesto, foi um jogo pacífico, foi um jogo bacana, todo mundo se esforçando. Então, irmãos, é cada um tentando superar os seus limites e procurando dar o seu melhor, certo? É por isso que o chamado do Senhor é para esse relacionamento da gente com Ele, o relacionamento da gente com as pessoas que nos cercam, e por que não dizer, o Senhor sempre nos convida a entendermos os nossos relacionamentos com a gente mesmo. Tem gente que tem um relacionamento ruim consigo próprio, não cuida de si, não cuida da sua saúde, não toma conta da sua aparência, não toma conta da sua higiene, não toma conta, certo, daquilo que, né, das coisas da sua vida, resultado, adoece, passa mal, tá certo? Não cuida dos seus relacionamentos e acaba arrumando mais confusão do que anelando, né, com as pessoas que o cercam, enfim. Às vezes a gente está aí sem entender que o Senhor quer nos ajudar. E ainda tem um mundo de gente achando que Deus é aquele Deus distante, aquele Deus soberano, que está longe, que não entende nada, certo? Que não conversa com a gente. Tem gente que enxerga Deus apenas como aquele redentor, certo? Que busca, que salva,
cura os seus amados, cura os perdidos, quer libertar dos cativeiros, mas muitas vezes não entende que Deus, quando trata a gente assim, Ele quer conosco um relacionamento de intimidade. Por quê? Porque como se faz um técnico com um atleta, precisa ter a proximidade necessária para que a gente, entendendo, a gente possa ser aperfeiçoado na nossa caminhada. É por isso que muitas vezes, como a Bíblia fala que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, tem gente que tem muita dificuldade com isso. E, portanto, amar a Deus e amar ao próximo, para muitos, ainda hoje, nesses tempos, é uma grande dificuldade, certo? E aí, irmãos, onde é que está o problema? Muitas vezes o problema está exatamente no fato da gente não compreender a realidade dos limites que todos nós temos. E a gente muitas vezes não percebe a nossa responsabilidade com isso, porque olha, se o atleta que treina para fazer a sua corrida mais rápida, se ele não treinar, a responsabilidade é dele. Se você pretende fazer melhor na sua vida, se você pretende ver a sua família restaurada, se você pretende ver a sua vida prosperando, se você não fizer algo por isso, a responsabilidade é sua. Deus quer lhe ajudar. O Senhor está presente, quer te encorajar você a seguir adiante, mas você precisa tomar uma atitude. Daí o convite, que tal você permitir que o Senhor te ajude, você e a mim, a nós superarmos os nossos limites. Amém? Por quê? Porque a palavra de Deus nos ensina lá em Lucas, já no capítulo 1, diz lá no verso 37, para Deus nada é impossível. Então, querido, querida, se para Deus nada é impossível, aquele que quer ser o técnico da tua jornada, se para ele nada é impossível, então ele pode fazer muita coisa boa por você e por mim. Concorda? Certo? Ainda que ele entenda os meus limites e os seus. E olha, Deus respeita os nossos limites. Escuta aí. Nós temos limites? Temos limites. Eu sempre fui um péssimo jogador de futebol. Não péssimo, certo? Eu sempre jogava na zaga. E o pessoal dizia, Pompeu, vai pro ataque. Eu digo, não, meu velho, eu não tenho essa habilidade para o drible, mas uma habilidadezinha eu tenho. Eu sou um ótimo marcador. E eu sou um cara, certo? Valente, meu velho. Eu não corro não, tá entendendo? E a turma gostava do meu jogo. Não é porque eu era craque, não. Eu era bom de marcação. Nunca jogava da linha do meio de campo para frente. Qualquer que fosse o jogo de futebol, sempre jogava do meio de campo para trás. Raramente, muito raramente, marcava um golzinho. O golzinho, quando marcava, era aquele futebolzinho de 3 contra 3 e acabou. Certo? Se passasse disso, eu estava da linha do meio para trás. Para quê? Para defender. Porque se o time soubesse fazer gol, a gente ganhava, porque era difícil passar por mim. A turma gostava. Bom, mas enfim, por quê? Porque eu tinha os meus limites. Eu sou horrível para driblar. E se eu não reconhecesse isso, se saísse por ali, não, conte comigo, eu sou um craque, sou nada. Irmãos, botava uma bola no meu pé, não ficava muito difícil de perceber que eu tinha muita limitação para lidar com isso. Mas para bloquear, meu velho, tinha pouca gente como eu. E eu ganhava uma certa vantagem só nesse aspecto. Ninguém dissesse assim, olha, vou ganhar o jogo com o Pompeu no time. Não, com o Pompeu posso fazer parte do seu time, mas ele só vai ganhar se você jogar bem. Se você não marcar nada lá na frente, o time vai ficar aqui sem, certo? Talvez nem leve gol, mas se não fizer, não ganha, tá certo? É por aí. Então, olha, para você entender, por que é que Deus respeita os nossos limites? Porque foi Ele quem colocou. Você não é o melhor nadador da terra, se for o seu caso, mas eu não sou o melhor jogador do mundo, porque Deus não me deu habilidade nem para jogar bola direito. Eu sei nadar, sei, mas estou muito distante de qualquer um que pense em participar de um campeonato de natação. Mas eu sei nadar, mas eu estou longe da perfeição ou do razoável nesse aspecto. E você certamente deve estar rindo aí, certo? Porque você também tem suas limitações, como eu tenho as minhas, certo? Mas como é que Deus age conosco, certo? Como é que Ele age com a gente, mesmo Ele querendo que a gente supere os nossos limites? Primeiro passo importante, se liga aí. Ele age conosco, esperando que a gente vá mais além, quando Ele conta que a gente faça a vontade dEle. Entendeu? Deus conta que a gente faça a vontade dEle. Por quê? Porque é na vontade de Deus que as tuas forças são renovadas. É na vontade de Deus que as suas forças são potencializadas.
É na vontade de Deus, e ele como cooperador e você como cooperador dele, vocês vão fazendo esse somatório santo para que a força que você precisa aplicar para chegar até ali, meu velho, com Deus, com o Papai do Céu no teu barquinho, o teu barco vai mais longe. É por isso, é assim que ele age com a gente. Irmãos, tem tarefas na vida que só a gente pode fazer. Você magoou alguém? Pode ser que sim. Como é que resolve isso? Indo lá e pedindo perdão. Só quem pode ir lá pedir perdão é você. Se foi você quem deu causa, você vai lá, arruma, se reveste e se encharca de uma humildade que se você ainda não tem, relaxa que Deus dá, sendo Jesus Cristo, certo? Um com Deus, ele foi humilde. Pense, eu gosto daquele verso na palavra que diz assim, que Jesus Cristo, por amor de nós, se fez pobre, para que pela sua pobreza, gente como eu e você, nos tornássemos gente riquíssima. Porque essa riqueza, irmãos, não tem nada a ver com dinheiro. Ainda mais nesse tempo de pandemia, a gente está vendo, irmãos, que dinheiro tem seu valor, claro que tem, mas a gente está percebendo que a essência da vida não passa por ele. Então Deus, Ele quer ver a gente superando, Ele quer ver a gente dando um passo melhor, Ele quer ver a gente superando as nossas dificuldades, vencendo os nossos medos, quer. Agora Ele faz assim, apostando, contando que gente feito eu e você, a gente faça a vontade dEle. Muito embora a gente saiba que precisa do nosso esforço. A palavra é essa, irmãos. Deus não vai fazer por nenhum de nós aquilo que Ele já nos capacitou para fazer. Meu irmão, se você está com fome, tem uma padaria na esquina, não fica pensando que Papai do Céu vai lá comprar o pão e trazer para você, não. Se você tem um recurso, está com a carteirinha ali, seu trocado, meu querido, querida, pegue sua carteira, pegue seu trocado, saia de casa, atravesse a rua, se for o caso, vá na padaria e compre seu pão, que está tudo prontinho. Existe algo que só você pode fazer. Pastor, o senhor não crê que Deus pode trazer o pão? Eu creio. Quando Ele quer, Ele faz assim. Mas o Senhor não nos chamou para vivermos na preguiça, irmãos. O pastor dos pastores não nos chamou para sermos alienados da vida, para a gente se fazer, certo, de vítima a vida inteira e, eu estou precisando, alguém pode me ajudar. Se precisar de ajuda, Deus traz o pão, traz o pão, certo? Você nem precisa trazer, mover uma palhinha sequer, o pão chega na sua mesa porque Deus é bom. Mas o modo de operação em geral não é assim. Ele não chamou a humanidade para ficar trancada em casa somente, sem fazer absolutamente nada na sua existência, esperando as coisas caírem do céu e chegarem na sua mesa, não. Ele nos chamou a sermos proativos, certo? Por quê? Porque Ele nos capacitou para fazer. E aí eu pergunto a você, você tem tido a inclinação, tem observado a inclinação no seu coração para fazer o que Deus pede a você? Porque quando Deus nos requer alguma coisa, irmãos, eu estou firme na minha crença, na minha fé, de que quando Ele faz isso conosco, é porque Ele tem muito mais para derramar sobre a vida da gente. Por que eu digo isso? Porque o mundo está cheio de gente negligente. O mundo está cheio de gente desinteressada. Tá. O mundo está cheio de gente que não está disposta a fazer nada. O mundo está aí cheio de gente mais disposto a procurar os culpados por toda essa situação que o mundo vive hoje, do que para procurar a solução. Tem mais gente preocupada em fazer esforço, em levantar a mão e apontar o dedo para o outro, do que levantar a mão e dar um pão para o outro que está passando fome. Eu sou dessas pessoas, irmãos, que eu estou absolutamente disposto a arregaçar as mangas e ir para a luta. Para quê? Para ajudar quem precisa. Pastor, o senhor não acredita que toda essa situação tem algum culpado, meu irmão? Pode ser que tenha, pode. Ou muitos culpados, talvez. Mas a minha preocupação hoje não é buscar os culpados. A minha preocupação hoje é para que o mundo encontre suas soluções. Depois que tiver tudo arrumado, gente, vamos nos preocupar em saber por que foi que tudo aquilo aconteceu. Aí a humanidade vai procurar os seus caminhos e vai entender por que tudo isso está acontecendo. O que a gente precisa fazer é fazer aquilo que o Senhor requer de nós. Porque a Bíblia diz lá em Provérbios 18, verso 9, diz assim: aquele que é negligente na sua obra é também irmão do desperdiçador. Queridos, Deus não quer ver a gente desperdiçando nosso tempo. Deus não quer ver você desperdiçando os seus recursos.
Deus não quer ver você desperdiçando a sua vida, certo? Desperdiçando o seu sorriso, desperdiçando o seu alimento. Não, queridos, Ele quer ver você aproveitando tudo de melhor que Ele tem colocado a você. A vida é dura, a vida é difícil, nós temos muitos limites, podemos superar, mas você precisa deixar Deus te ajudar a superar os seus limites. Quando a gente vai para a palavra, lá em 2 Pedro, no verso 9 do capítulo 3, a Bíblia diz assim, ela diz que Deus não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Mas é esse Deus que é paciente para gente como eu e você, querendo sempre que Ele não quer que ninguém se perca. Ele quer antes que todos venham a se arrepender. Sabe o que Ele quer? Quer que a gente mude. Ele quer ver a gente sendo transformado aqui por dentro. E para quê? Para o nosso bem. A Bíblia diz lá em Ezequiel 18, verso 23, diz assim, desejaria eu, Senhor, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Não, desejo antes que se converta dos seus maus caminhos e viva. Olha só que coisa linda. Nós servimos a um Deus de vida, irmãos. Não servimos a um Deus de morte. Tem muita gente por aí comemorando mortes e nós estamos aqui celebrando a vida. E eu quero agradecer ao Deus vivo pela sua vida. Entendeu? É por isso que Deus respeita as nossas limitações. E muitas vezes Ele está aí respeitando o nosso não também. E muitas vezes o nosso não, queridos, é para a glória de Deus. Por quê? Porque a vida nos convida a tanta coisa que tem hora que você tem que saber dizer sim e tem hora que você tem que dizer não. E você vai discernir. Eu hoje estava conversando com um médico, fui me consultar hoje pela manhã, na horinha do almoço, e a gente naquele bate-papo rápido, eu dizendo assim, rapaz, como Deus abençoa a gente quando a gente busca fazer aquilo que é bom. Faça a coisa certa que Deus abençoa. É assim que Deus opera. Faça a coisa certa. Então, seja o seu sim, sim, e o não, não. Pronto. Quando a gente diz não, irmãos, Deus entende e continua a nos amar, ainda que o seu não seja dado ao convite que Ele faz a você. Por incrível que isso possa parecer, é verdade. Mas também tem uma consequência disso. Quando Ele te convida para fazer algo que é da parte dEle e você diz que não vai fazer, você é quem vai acolher as consequências do não que você deu a Ele. Porque se a prosperidade, se você superar os seus limites, estão de certa forma na dependência da força que Deus te dá, e se você dizer eu não quero, é como um atleta que tem um grande potencial e tem um técnico extraordinário oferecendo a ele os seus serviços e ele diz eu não quero. Pronto. O resultado disso não precisa ir muito longe. A pessoa recusou a boa ajuda de alguém que podia ajudá-lo a ir mais além, mas ele não quis. Resultado fica ali. Fazer o quê? Não adianta reclamar. Então, irmãos, hoje nós estamos no tempo, certo? Nós estamos vivendo um tempo em que a gente está na maior expectativa de que o nosso país retome o crescimento, que a gente comece a ver as empresas reabrindo, que a gente comece a ver as pessoas reiniciando, readquirindo o seu trabalho, que a gente comece vendo o nosso país funcionando, que a gente veja, certo, o país florescer de novo, produzir bem de novo, amém. Já está produzindo, eu quero louvar o Deus vivo por esse país abençoado, pelas nossas terras, pelo homem do campo, pelo nosso agronegócio que segurou a onda. Está aí, abra o seu jornal e você vai ver o quanto o nosso agronegócio no nosso Brasil sustentou a peteca durante esse tempo, irmãos. Louvo a Deus por isso, pelas pessoas de responsabilidade do nosso país e por essa terra que já disse o querido glorioso Pero Vaz de Caminha, em se plantando, tudo dá. Pois é assim na tua vida. Se você plantar, se você permitir que o Espírito de Deus plante o que é bom no seu coração, meu velho, deixa Deus preparar essa terra. Jesus mesmo já disse, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor, presta atenção, Deus quer arar essa terra aí. Sabe o que é arar a terra? É aquela terra dura, vai passando o arador e o arador vai afofando a terra. O Senhor quer dar uma afofada nessa terrinha do teu coração. Plantar a boa semente para quê? Porque quando a boa semente é tratada por aquele que é o agricultor dos agricultores, ele vai fazer essa semente germinar e dar bom fruto, amém? É por isso que ele, mesmo que você diga que não vai fazer aquilo que ele requer, fique tranquilo,
O que Deus quer que seja feito, irmão, será. Certo? Se Ele convidou a você e você disse não, fique certo, outro fará no seu lugar. Lamento lhe dizer isso. E as consequências você vai arcar. Amém? Eu quero começar aqui, terminando essa mensagem, dizendo a você uma coisa importante, certo? A gente precisa se dar conta, irmãos, que sem Deus a gente não vai a lugar nenhum. Assim como um atleta, um bom atleta, sem um bom orientador, ele pode até conseguir algum progresso, mas sem alguém para lhe ajudar de verdade, com a visão certa, com o entendimento certo do assunto, se a gente não se der conta de que a presença dessa pessoa que é bênção na vida da gente, porque ninguém vive sozinho não, viu? Amém? Nem o atleta que joga sozinho, ele vive sozinho. Nem o atleta tem esportes individuais, né? Pois é. Nem o atleta do melhor esporte individual que você possa imaginar, ele não se faz sozinho não, ele pode ser um grande talento, mas ele precisa de ajuda. Se ele tiver a ajuda certa, ele vai melhorar dia após dia, certo? A gente precisa aprender a agir, a gente precisa entender que Deus não quer que a gente faça como o filho pródigo, lá do Evangelho de Lucas, no capítulo 15, porque o filho pródigo resolveu fazer do jeito dele. Não, pai, eu não quero do seu jeito não. Aquele não era o jeito de resolver as coisas não. Dá-me o que é meu, que eu vou partir para outra terra. Pegou o dinheiro do pai e foi gastar com tudo que não prestava. Gastou tudo, terminou como? Você vai ler lá. Foi comer comida de porcos. Querido, querida, presta atenção. Deus quer ver você, crescendo. Amém? Deus não quer nos ver comendo comida de porcos. Ele quer ver a gente crescendo, certo? E somente na vontade de Deus a gente vai entender a magnitude disso. Agora só se você quiser, só se você deixar. Então, esse Deus maravilhoso, ele respeita os limites da gente. Sempre, sempre, sempre vai respeitar os nossos limites. Sempre, certo? Mesmo que você aqui e acolá fique indignado, com raiva, porque eu fico, viu? Alô, todos nós. Ninguém aqui é feito de aço não, meu velho. Tem hora que a gente fica indignado. Ou será que você não fica indignado quando você liga a sua televisão e você vê que um determinado gestor de algum lugar usou mal o dinheiro público, desviou a verba pública num tempo de pandemia para ganhar vantagem com isso, de qualquer que seja a natureza, não importa. Eu fico indignado, é verdade. Então a gente vive num mundo, irmãos, em que a gente fica indignado o tempo todo, é verdade. Mas um mundo de gente também está aí se achando abandonada por Deus. E por isso, sabe o que acontece? Se fecha emocionalmente, se fecha espiritualmente, porque está passando por dificuldade. Mas sabe o que é que Deus quer? Deus quer a gente sincero. Meu irmão, minha irmã, está doendo? Diga a Deus, Senhor, está doendo. Está com fome? Senhor, estou com fome. Senhor, eu preciso disso. Diga a Deus. O apóstolo Paulo diz que muitas vezes a gente não recebe porque a gente pede mal. Por quê? Porque a gente não pede correto. E pedir correto é dizer a Deus o que você precisa realmente. Agora peça a coisa certa, né? Não peça para você fazer uma coisa errada para Deus abençoar. Não vá fazer feito aqueles malucos lá da tal da oração da propina, já ouviu? Liga no seu YouTube e você vai ver. Bota lá a oração da propina, você vai se indignar. Gente orando o Pai Nosso, agradecendo a Deus, porque o produto do roubo, né, eles enxergaram o roubo como uma bênção e agradeceram a Deus porque foi tudo bem sucedido no roubo. Dá para você imaginar isso, irmãos? É gente que perdeu a visão da santidade, da graça, do amor de Deus, desse Deus maravilhoso que quer ver você agindo certo. Deus quer ver você vencendo, Deus quer ver você melhor, Deus quer ver você mais corajoso, corajosa, forte, certo? Iluminado, iluminada, preparado, preparada para toda a batalha, seja ela qual for, amém? Faça isso, porque eu tenho limites, você tem, mas a gente pode ir mais longe se a gente deixar Deus trabalhar, certo? Muitas vezes a gente diz não, muitas vezes a gente age como gente rebelde, porque a gente muitas vezes olha mais para os problemas do que para a solução. A gente olha mais para o aperreio
para aquilo que nos incomoda do que para Deus. E aí sabe o que falta? Falta crer mais um pouquinho nesse Deus que pode todas as coisas, amém? E nos lembrarmos, sem jamais esquecer, daquilo que Jesus disse: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você quer mais? Meu irmão, se você quer mais, deixa eu te lembrar, você não precisa de mais, você já tem tudo, entendeu? Você já tem tudo. Com toda a capacidade que você tem aí, você já tem tudo. Se o Senhor é contigo, meu velho, minha irmã, você pode ir muito mais longe, amém? Se você deixar, Deus faz você superar todos os seus limites e ir muito mais longe, amém? Vamos orar? Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer mais uma vez pela preciosidade de estarmos reunidos aqui, entendendo que o Teu Espírito Santo requer de nós um compromisso individual, é coisa de cada um com Ti, Senhor, cada um contigo. Que cada um possa dar essa resposta positiva quando ouvir a Tua voz e, entendendo a Tua vontade, dizer sim àquilo que Tu requeres de nós. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda quando a gente não entender, porque olha, nós somos ruins de entendimento. Às vezes a gente diz não, porque ficamos em dúvida e olha, a gente sabe que a dúvida atenta contra a fé. Quem tem fé é aquele que crê, e nós queremos crer com a força, com a vontade do nosso coração, de verdade, para que a nossa fé possa de verdade transportar montes de um lugar para outro e ver as coisas melhorando bem diante dos nossos olhos. Portanto, vem aqui, trabalha na nossa vida, trabalha no nosso coração, porque nós queremos, Senhor, é verdade. Queremos permitir de coração aberto, de alma desarmada, pacificada, guardada debaixo do Teu cuidado, permitir que o Teu Espírito Santo trabalhe sobre a nossa vida e nos permita dar um passo depois do outro, cada vez melhor. Como o atleta precisa do técnico, de um bom técnico, preocupado com o seu rendimento, com a sua saúde, nós entendemos que nós temos a Ti, ó Deus, juntinho conosco todos os dias, preocupado e nos incentivando a darmos um passo firme depois do outro, na certeza que Tu és esse Deus maravilhoso que haverá de fazer por nós infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Portanto, muito obrigado por tudo isso. Grande presente nós temos. Estamos abrindo nosso coração de verdade para Tu fazeres na nossa vida o Teu querer. Te agradecemos por isso no nome santo e poderoso do Senhor Jesus de Nazaré. Amém e amém.